Cultura, musicalização, estimulação psicomotora e oficina de leitura. Semear Berçário Escola, Avenida Almirante Barroso, 1110, Bairro do Cruzeiro. Semear Berçário Escola, educar como compromisso com a liberdade. Boa noite, gente. Estamos começando mais um Balaio Cultural. Estou aqui tentando estar de volta com vocês. Se vocês notarem, minha voz ela ainda está um pouco ruim, mas é aquele esforço que a gente faz pelo que a gente ama, né? Então, começando mais um Balaio Cultural, são exatamente 5 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Hoje o nosso programa ele vai trazer um tema um pouco polêmico, um tema complexo também e pouco conhecido pelo grande público, mas é um tema muito interessante que precisa ser discutido e precisa ser falado, aberto espaço, que é ufologia. Vamos ter também quadros aqui, como as minisséries, os seus quadros de sempre, e eu gostaria de dar boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Caio. Boa tarde aos meninos. Boa tarde, Tiago. Campina Grande hoje fazendo 21 graus. A gente está percebendo um pouquinho mais de frio desde ontem. E estamos começando esse programa, na verdade, com esse convidado especial, que fala de um tema que, inclusive, eu gosto muito, mas que é um tema delicado e que é um tema, na verdade, que traz muita curiosidade do público, né? Mas, assim, que às vezes a gente fica só naquele plano do senso comum. Hoje a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelo Instagram, nos sigam nas redes sociais, Balaio Cultural. E estamos com o nosso convidado de hoje, Ricardo Alisson. Ricardo, boa tarde. Boa tarde a todos. O Ricardo Alisson ele é formado em Direito pela UEPB, é pesquisador na área de ufologia e ufologia espiritualista e é palestrante em espiritismo e ufologia, com artigo escrito para a revista UFO, UFO nacional e internacional. Mas o Ricardo também é ator e tem mais coisa, né, que você, né, Ricardo? Eu já faço teatro há uns 20 anos, né? Eu já fiz muitas coisas, né? Hoje, oficialmente, sou policial civil, né? Concurseiro também, enquanto estou estudando para concursos. E aí, aproveitar o ensejo só para falar rapidinho aqui, nós estamos, a ASPOL está fazendo o segundo seminário paraibano de investigação criminal e segurança pública, que vai ser no dia 16 de agosto na FIEP, em Campina Grande. Então, alunos do curso de Direito, do curso de Psicologia, de qualquer outro curso que tenha interesse em saber como funciona a investigação criminal, como é feito o trabalho da polícia nesse sentido, esse seminário é bem interessante, né? Informações você segue no Instagram, @aspolpb, e aí a gente esclarece tudo. Mas vamos voltar lá para o tema. A primeira coisa que eu queria perguntar, Ricardo, é qual o conceito que a gente poderia passar para o ouvinte que está em casa sobre ufologia? Olha, a ufologia é um conceito complexo, mas de forma objetiva, ela é uma ciência, né, que estuda todo e qualquer fenômeno de objetos voadores não identificados que fogem às regras da aerodinâmica, né? Então, assim, qual é o critério? Dizer assim, o que eu vi um UFO, como é que eu posso diferenciar? Olha, a gente conhece as leis da física, as leis da aerodinâmica. Então, todo aquele objeto que se movimenta de uma forma que vai totalmente além do que a ciência define, então é considerado UFO. E aí a ufologia estuda esses objetos e o que poderia e as probabilidades, os possíveis conceitos que poderiam ser a respeito. É interessante você falar isso, cara, porque eu acompanho um pouco assim, eu não sou um estudioso tão fervoroso de ufologia, mas eu gosto de ler sobre, e o tanto de relato de vídeo que eu já vi, assim, de balões meteorológicos, de drones, de aviões que a galera relata como UFO, é uma coisa impressionante. Então, assim, quando vocês vão identificar um objeto voador desse tipo, que foge a essas regras, assim, quais são as técnicas mais utilizadas por vocês, assim, tem alguma técnica específica de investigação, de leitura de vídeo, ou é mais na questão dos relatos? Como é que vocês identificam e vocês traçam esse perfil do que seria um OVNI ou não? Olha, é bem delicado estudar isso pelo seguinte: muita gente às vezes tem um relato de alguma coisa e ela quer porque quer que seja
um fenômeno UFO e na verdade não é. Então, assim, na grande maioria dos casos não é. É difícil você analisar critérios analisando por vídeos, porque hoje é fácil editar, às vezes a câmera consegue captar outras, enfim, outras luzes que refletem na hora, no momento da imagem, você pensa que é uma coisa, quando você vai analisar, não é. Então, assim, eu vou dizer para vocês que talvez 80% dos casos, talvez não seja realmente óbvio, mas existem sim os casos de ser OVNIs, existem casos. Inclusive aqui na Paraíba tem um documentário, ele ainda não está no YouTube porque está sendo lançado, foi lançado no cinema e tem toda a questão deles autorais, mas o nome é um documentário do cineasta Silvio Toledo, que ele fez um apanhado da Paraíba até Cajazeiras de casos de ufologia, de pessoas que viram, que foram contactadas, que viram esses objetos, e aí ali você, analisando esse vídeo, você consegue ter uma noção, uma introdução de mais ou menos poder identificar por aí, né? Não é uma incursão, não. Não, incursão não. Não sei porque me fugiu a memória agora, estava na ponta da língua, mas... É o que saiu Sob a Luz das Estrelas. Sob a Luz das Estrelas. Incursão é um filme também que eu participei. Ele fala um pouco de ufologia, mas é uma história, é uma ficção, então não chega a ser. Mas o Sob a Luz das Estrelas, sim, é um documentário de casos reais. E você é ator também faz muito tempo? Sim, desde 99. Né? Comecei no Presépio Vivo do Natal, era feito no Parque do Povo, tinha uns atores globais, tinham camelos, dromedários, aquele grande espetáculo. Comecei ali com... Qual personagem você fazia? Eu comecei como escravo de Herodes e depois virei Herodes. Né? Dei um golpe de Estado. Né? Direção era de João Dantas, o vereador, né? E de lá para cá eu nunca parei, né? Sempre participei de espetáculos, alguns filmes, alguns trabalhos. É um hobby que eu tenho, é um trabalho que eu gosto. Minha profissão oficial seria ator, a gente tem nossa profissão de vida normal, mas assim é uma que eu nunca deixo, né? Faço por hobby, por prazer. É difícil fazer arte, né, na Paraíba e no Brasil, porque a gente fala muito sobre isso. Quando vem alguém aqui, a pessoa, não, bem, eu sou formado nisso, trabalho nisso, e também sou ator, também sou cineasta, também sobreviver, né? Sobreviver de arte não é possível. Pelo menos aqui na Paraíba e boa parte do Brasil, não. Todos os artistas, as pessoas, elas nunca deixam de ser artistas, elas continuam trabalhando, mas assim, elas têm que ter uma profissão paralela. Infelizmente, o mercado cultural que nós temos não chega a valer a pena você largar tudo para trabalhar só com isso. Mas a gente tenta unir o útil ao agradável. Voltando para a questão da ufologia, então, na verdade, existem 2 tipos de ufologia? Seria mais ou menos assim, ou vários tipos de... Não. Não são 2 tipos. Existe a ufologia e existem 2 correntes na ufologia, que uma é a ufologia causuística ou ufologia científica, e a outra é a ufologia espiritualista, e alguns chamam ufologia mística, certo? Então, o que seria a ufologia causuística? Ela é formada por um grupo de pessoas que não acreditam, por exemplo, em espiritualidade, em nada sobrenatural. Eles acreditam na parte física. Então, para eles, o UFO é o objeto voador não identificado, físico, sólido. Se aparecer alguém, algum tripulante da nave, então eles acreditam no que é visto, no que está ali, no que está material. concreto. Isso. E existe um outro segmento, que é a ufologia espiritualista, que ganhou muitos adeptos porque as pessoas encontraram mais sentido nessa corrente. Por exemplo, eu encontrei mais sentido na ufologia espírita pelo seguinte: eu sempre gostei de ufologia, sempre estudei, sempre gostei demais, mas a gente sempre que estuda, que observa, é sempre a nave passando, é sempre eu vi uma luz, eu vi aquilo, mas nunca passou disso. Né? E na ufologia espiritualista, eles trazem um conceito que vai além. Mas qual é o objetivo nosso do grupo UFCG? Nós não defendemos lados, a gente traz as correntes e as pessoas tiram suas conclusões e vê o que ela identifica melhor, certo? A ufologia espírita, ela trouxe um maior sentido porque, eu não sei se vocês conhecem a religião espírita, kardecista ou espiritualismo normal, que as pessoas trazem comunicações de seres de outra dimensão, de outra vida, através da mediunidade, né? Que dirá o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec escreveu, e todos os outros. Porém, algumas pessoas, alguns médiuns espíritas ou espiritualistas já entra toda a espiritualidade, não só o kardecismo, mas budismo, hinduísmo, enfim. Então a gente usa o termo espiritualista, que é mais fácil de falar. Algumas pessoas trouxeram comunicações de seres de outros planetas através da mediunidade, certo? E aí você diz, mas e que tipo de comunicação? E aí entra a filtragem. Tem gente que traz uma comunicação louca,
uma viagem surreal, e tem gente que traz informações lógicas, que trazem sentido, que você analisa e diz, rapaz, essa mensagem, se é verdade ou não, traz um certo sentido. E aí você vai filtrando. É um trabalho de intuição que nós temos, todos nós, né? E nós vamos procurando o que mais foi interessante para o nosso conceito. Mas a gente sempre tenta diferenciar para não trazer nenhuma viagem louca, alguém aí achando que... Eu acho interessante essa diferenciação que você fez, parece muito. Tem o documentário, o livro que eu gosto muito, que é Eram, o, Eram os Deuses Astronautas, que mostra justamente isso que você está falando, essa questão da comunicação entre seres, entre pessoas aqui da Terra com pessoas de outros planetas. E ele começa falando sobre a famosa placa que tem na pirâmide Maia, que é o que eles apelidaram de o homem voador, que parece que é um cara que está voando numa máquina. Sim, Até a questão da análise da construção das pirâmides, que até hoje ela não consegue ser bem explicada, dos círculos lá no Oriente. Então, é muito interessante isso que você está falando. E eu queria fazer uma pergunta justamente sobre essa questão que você colocou do espiritismo junto com a ufologia, que é como é que funciona a questão tem a comunicação através de aparelhos, eu não lembro bem o termo, minha mãe é espírita, eu leio um pouco sobre isso, que fala que dá para você se comunicar com espíritos através de aparelhos assim. Dá para fazer, tem algum tipo de estudo no qual vocês analisam também comunicações feitas nesse estilo com seres de outros planetas, assim, através do radioamadorismo ou de códigos de luz, alguma coisa do tipo assim? Já apareceu alguns relatos que chegou ao seu conhecimento em alguns casos desse tipo? Para a gente, não, certo? Essa comunicação através de aparelhos, ela é muito puxada para essa questão até da ufologia, vamos dizer assim, a causuística científica, do solo, da pessoa dizer, não, eu acredito no que eu estou vendo. Então, assim, uma mensagem que vem através de onda de rádio e acreditar que talvez seja de outra dimensão, de outro planeta. Para nós espíritas, quem é espírita e conhece bem os mecanismos da mediunidade, e tem até um livro que o próprio Allan Kardec escreveu também, segundo a espiritualidade, nós temos habilidades no nosso corpo capazes de fazer sintonia com isso, só que não temos desenvolvido, ou algumas pessoas estão desenvolvendo, certo? E aí o que acontece? As teorias são, não sabemos se esses seres de outros planetas, supostamente se existem ou não, como eu disse, a gente não diz se tem ou se não tem, a gente traz as informações. A dúvida é se eles têm habilidades biológicas para se comunicar com a gente ou mesmo tecnológicas. Vamos imaginar uma civilização muito evoluída que tem algum aparato tecnológico físico sólido que seja capaz de conversar com a gente através de telepatia, através da mediunidade, ou são habilidades biológicas mesmo, porque nós sabemos que existem várias teorias a respeito de todas as habilidades do cérebro que nós não usamos, né? A espiritualidade fala que seria a intuição, a mediunidade e essa sintonia com esses seres. E eles trazem mensagens de orientação para nós aqui na Terra. Interessante. Eu queria que você falasse um pouco, aqui no Brasil nós temos uma revista que sempre traz essa questão, que é a revista UFO. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos leitores. Alguém já deve ter visto essa revista, ela não é uma revista tão nova, é uma revista até conhecida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a revista, como é que ela surgiu, o que é que ela trata, como são feitas as matérias, o que seria a revista UFO, que inclusive você foi capa, né? Em 2017, 2018, você estava nos falando. Eu queria que você também falasse um pouco sobre a sua matéria que você fez para a revista. Bom, é o seguinte, a revista UFO ela foi fundada pelo pesquisador Ademar Gervaer, né? Você pode ver, quem não conhece, pesquisa no Google, ele é muito conhecido. Eu acho que quando você pesquisar, você vai ver a foto, vai fazer ligações. Ele sempre está no Fantástico, no History Channel, ele sempre está nesses programas aí. E Gervaer, ele sempre, há muitos anos, ele sai no Brasil, quando ele sabe, houve um relato de ufologia, ele, dentro das condições dele, ele vai até a cidade, ele pega relatos com as pessoas, ele faz uma pesquisa para trazer o que realmente tem de concreto, ele tem um trabalho de filtragem. Só que o segmento da revista UFO é a ufologia científica, é a ufologia mais concreta. Só que a revista UFO abre muito espaço também para a ufologia espiritualista, porque ele tem um público grande, um público de leitores, pessoas interessadas, e ele tem que atender os dois públicos, certo? Quando eu escrevi o artigo, foi a convite dele, ele assistiu uma palestra minha aqui em Campina, sobre ufologia e espiritualidade do ponto de vista, eu fiz a palestra falando sobre qual seria o que realmente eles queriam com a gente, né, baseado nas pesquisas que eu fiz,
ligando à espiritualidade. E aí ele pediu que escrevesse o artigo. Eu achei que ia ser apenas uma nota de rodapé, alguma coisa, mas fiquei surpreso quando ele mandou para mim a foto e disse, olha, foi capa, inclusive a revista bateu recorde no Rio e São Paulo, vendeu muito, e alguns países da América Latina, porque o público gosta de ufologia espiritualista, eles compraram e, enfim, gostaram, né? Mas o foco da revista é a ufologia científica. Voltando já que você é uma pessoa que tem várias vertentes aí da sua vida, né? A gente mescla um pouco para um lado, mescla um pouco para o outro. Você participou do filme Tudo que Deus Criou. Esse filme foi em 2008. Eu fiz uma ponta. Esse filme foi do cineasta André Costa. Um filme Eu acho muito que famoso, acho que tinha uns globais aqui, né? Tava a Bebel da Grande Família, Letícia Spiller, tinha um pessoal. Não é com essa temática, né? Mas assim, é uma história bem interessante também. Passou nos cinemas, como já faz um tempo esse filme deve estar passando sessão da tarde hoje, pelo tempo. Qual né? era o teu personagem? Eu era um bibliotecário. Eu era assistente de um dos atores que eram parte do elenco principal. Eu fazia um papel pequeno. No filme Incursão, eu fazia um médico, né, o papel de um enfermeiro, na verdade, que um dos personagens principais foi internado no hospício, porque estava tendo alucinações, aquela coisa. O Incursão tem a ver com a ufologia. Eu não posso falar muito, mas tem algo que sugere, entendeu? Então, meu papel foi só assim, o cara estava no hospital e eu fui encarregado de dopar ele para que ele continuasse lá, né? Aquele famoso papel de ser internado no hospício. Mas é um filme bem interessante, né? Ele sugere alguma coisa de ufologia, mas eu não posso falar muito porque o filme ainda está sendo lançado em salas de cinema, aquela coisa toda, e por enquanto não muito, mas tem a ver, né? A gente teve a participação do Silvio Toledo lá na pós de cinema da Unicorp. Trazemos palestrantes desses segmentos, certo? De ufologia, de espiritualidade. Eu sempre trabalho com o tema espiritualidade, porque sempre as pessoas cobram muito isso, tem um público que gosta, tudo. E aí a gente traz isso, entendeu? A ufologia espiritualista, ela traz isso, esse conceito e as mensagens que chegam, certo? As orientações que eles trazem para a gente aqui na Terra, para todos os seres humanos. Para o público que está nos ouvindo, vocês sabem, até quem está chegando agora em Campina também, só para esclarecer, o Encontro da Nova Consciência acontece durante o Carnaval, e você vai encontrar dentro do Encontro da Nova Consciência vários encontros paralelos, e um desses encontros é o encontro de ufologia. Eu queria perguntar a você, Ricardo, se você poderia falar um pouco do processo histórico de criação do encontro, como é que você entrou, se você entrou como um dos fundadores, um dos organizadores. Você poderia falar um pouco sobre o começo desse grupo? Quando o Encontro da Nova Consciência foi criado, eu acho que eu era um bebê ainda. Eu acompanho desde criança, eu cresci vendo aquele evento, porque, vamos imaginar, anos 80 e 90, a gente não tinha acesso à internet, então acessar... Não estou perguntando de ufologia. Não, também, de ufologia já existia também, já existia um grupo em Campinas de muitos anos, né? Mas aí, para o grupo de ufologia, eu apenas, quando eu estava no Encontro da Nova Consciência, eu entrei em contato com eles e a gente deu uma nova roupagem, né? O grupo sempre existiu de muitos anos, mas as pessoas vão passando, pessoas novas vão chegando e a gente ativou mais o grupo, né? Mas, assim, é importante citar, já como você citou o exemplo do Encontro da Nova Consciência, porque foi através dele que foi possível isso existir. É um encontro multicultural, um encontro muito importante, que infelizmente não é valorizado, mas é um encontro que traz todas as culturas, a possibilidade que você tem de encontrar pessoas da Índia, da China, do Japão, índios, americanos, enfim, de todas as civilizações, você tem um pouco daquele, tem um contato direto com essas pessoas, né? Nos auges desse encontro, esse lindo encontro, que infelizmente está morrendo, o governo, a prefeitura está deixando morrer de fome, né? Cada ano diminui o valor do patrocínio, a gente não sabe nem se vai ter esse ano. E a gente tem percebido, assim, nesse momento, que a gente está vivendo, né, esse resgate por uma ideia de tradicionalidade, né, e que deve ser super valorizada, onde está deixando de lado a consideração e a tolerância às diferenças, né, as diferenças, o respeito. Então, você começar a não sentir mais que aquele outro que é diferente faz parte do todo, né, e isso é muito preocupante, né?
É fora que nem nessa tradicionalidade que você falou, que está sendo respeitado, porque você quer um encontro mais tradicional do que os dois encontros que eram carro-chefes aqui de Campina, que é o Encontro da Nova Consciência e um que já foi um dos maiores festivais de inverno do mundo, que é o Festival de Inverno daqui. Hoje está uma decadência dos dois eventos, porque falta de patrocínio e falta de apoio do poder público. Esses eventos, gente, só para que vocês entendam, quando eu falo num patrocínio, tem gente hoje em dia que, eu não sei o que está acontecendo, confunde muito esse conceito. Quando fala de patrocínio, nós pagamos impostos, e uma das prerrogativas que está lá na Constituição é que parte desse imposto ele seja revertido em cultura. Cultura é prerrogativa do ser humano, gente. Então, quando se fala em valorização desses encontros multiculturais, que não é uma coisa que deve ser opcional, é uma coisa obrigatória. Quando eu pago meu imposto, eu estou financiando esse tipo de encontro e ele deve ter um retorno para mim. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o que são essas parcerias públicos-privadas que se fazem, por exemplo, o São João, que é uma festa tradicional também, deveria ser nesse formato. Só vocês estão vendo tá um formato um pouco excludente, entre vários outros problemas que eu poderia elencar para vocês. Mas não confundam essa questão de patrocínio que está muito em voga com essa questão aí, com essa questão que nós estamos tratando. Quando nós estamos falando de abandono do poder público, um prefeito, um deputado, quando ele faz uma emenda, ele não está fazendo um favor para a gente. Ele está revertendo o nosso dinheiro para aquilo que nós demos a confiança a ele para fazer. Então não é obrigação da prefeitura de Campina fazer o evento da Nova Consciência. É dever dela. É mais do que uma obrigação, um dever. Porque eu estou pagando imposto aqui, quando eu pago meu IPTU, ele tem que ser revertido nisso. Não é só para tapar buraco em rua, essas coisas não. Até porque nem isso é feito aqui direito, né? Se a gente pegar o índice do que é asfaltado aqui em Campina, uma cidade do Porto de Campina, o índice de apoio às instituições que trabalham com essa questão do crime, a escola, as instituições, a Polícia Civil, a Polícia Militar, é vergonhoso, é uma coisa do Estado, mas é vergonhoso o apoio que é dado. Enfim, gente, assim, são muitas coisas que não levam só à questão da cultura, levam todo um contexto e uma falta de quê? Uma falta de investimento nessa questão. Mas, assim, deixando um pouco de lado essa questão, eu queria que você falasse um pouco, Ricardo, o nosso público está notando ser uma pessoa muito, muito facetada, principalmente nessa área de cultura. Eu queria que você entrasse um pouco numa área, você já falou um pouco sobre a sua experiência cinematográfica, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência teatral. Como é que começou, quais foram as peças que você já fez, onde você se apresentou e o que lhe levou ao teatro, que é uma coisa também difícil de você adentrar um mundo, não que seja um mundo complicado de adentrar, mas é um mundo que tem muito pouco apoio e que é muito difícil você conseguir entrar nesse mundo. Como é que se deu sua experiência? Como é que começou sua experiência no teatro? Bom, eu era uma criança muito tímida, né? Sempre tinha vergonha de público, enfim. E aí, quando eu estudei em um colégio, o antigo Colégio Santa Bernadette, que hoje é a Faculdade Maurício de Nassau, lá na Palmeira, e me colocaram para fazer um papel de Pilatos na peça. E inconscientemente eu fiz, eu encarnei o personagem, gostaram muito, eu até nem tinha percebido. E aí fiquei na minha, mas aí eu sempre gostei de teatro, tentei ver as possibilidades, mas aconteceu que eu tive sorte, porque quando teve o Presépio Vivo do Natal, já era uma peça muito famosa, né? Começou em 99 e já tinham pessoas tipo Mariana Ximenes, Jacques Antônio, Lavínia Vlasak, já tinham globais. Além de ser um espetáculo muito lindo, muito rico. E quando eu cheguei, falei com o diretor, disse que gostaria de participar, se tinha vaga na figuração. Ele disse, tem, como escravo de Herodes, está ótimo. E fiquei, né? Mas o que aconteceu é que eu tinha feito um comercial para o governo do estado uma vez, acho que no ano seguinte, e aí abriu um pouco mais as portas, o próprio diretor olhou e falou, rapaz, ele dá pro negócio, vamos ver aqui. Aí surgiu a vaga para fazer o papel de Herodes. E aí eu fiquei no papel de Herodes aí durante muitos anos, que essa peça ficou em cartaz uns 10 anos, mas eu continuei fazendo teatro mesmo municipal, fiz alguns espetáculos. Nós tivemos Deu a Louca na TV em 2001, foi recorde de público no municipal. Fizemos A Vingança das Domésticas em 2004. Fizemos o espetáculo A Temporada Sexo também, que eu era do grupo Satiricon com Flávio Guilherme. Meu último projeto foi Os Infames, a gente fazia o Sábado Tem Munganga, que era stand-up. Também foi um desafio para mim, que eu nunca me imaginei fazendo stand-up, nem achei que seria possível. Mas entrei nessa e passei alguns. A gente ficou 3 anos em cartaz e eu tive que sair do projeto devido ao trabalho, focar mais na profissão também, estudando para concursos.
E aí o grupo continua, né? Lá eles ainda fazem, de vez em quando eles fazem uma apresentação ou outra. Mas começou assim, de lá para cá eu nunca parei e o teatro me ajudou muito a falar em público, a me desenvolver. Hoje eu perdi a vergonha e aí eu consigo, me ajudou nas palestras, me ajudou em tudo, né? Teatro, quem puder, quem tiver timidez, faça curso de teatro, é importante. Infelizmente, a nossa cidade ela é ingrata com a cultura, os nossos patrocinadores, eles não. A iniciativa privada em si também não patrocina, é difícil você vender uma cota de patrocínio, que dirá conseguir uma cota da prefeitura, do governo, enfim. É complicado, você faz por amor mesmo. São 17h59, a gente volta com nossa entrevista, ainda tem quadro Mundo Pop, a gente vai falar de games, de séries e de comportamento também hoje. Daqui a pouco a gente volta.